Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e voltamos com o quadro Linha do Tempo, onde dessa vez vamos contar como a Mercedes virou essa potência na era híbrida, indo desde quando eles adquiriram a Brown em 2010 até a vinda dos motores V6. É isso, contaremos ano a ano o que aconteceu, o que sucedeu até chegar a 8 títulos de construtores seguidos. Um domínio marcante, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, vamos começar lá dos anos 50, ou até mesmo antes disso, bem antes. Faz tempo. Em 1894 aconteceu o que é dito como a primeira corrida de automobilismo do mundo, a Paris-Roubaix, onde tinha lá na 14ª posição um Benz, o que podemos dizer que é a primeira aparição da Mercedes-Benz no automobilismo. Apesar de que não tinha ainda a Mercedes ali. E depois disso, ali nos anos 20, anos 30, tivemos a Mercedes-Benz participando de provas de automobilismo. E foi lá que surgiu a alcunha Flechas de Prata, após eles rasparem a pintura branca do carro para diminuir o peso. Aí beleza, os anos se passaram e chegamos em 1954, quando a Mercedes ingressou na Fórmula 1. E a Mercedes já chegou com os dois pés na porta. Em 54 ela só entrou na terceira etapa, mas foi o suficiente para Fangio ser campeão, feito que se repetiu em 55. Porém, após o desastre em Le Mans no mesmo ano, uma das maiores tragédias, se não a maior tragédia da história do automobilismo, a Mercedes decidiu então abandonar as competições automobilísticas. E assim demorou quase 40 anos para ela voltar para a Fórmula 1. Em 93 ela voltou ajudando, mas não diretamente, a equipe Sauber que estreava na categoria. E em 94 aí sim fornecia diretamente motores para a equipe suíça. Só que no ano seguinte a McLaren passou a usar motores Mercedes e seria o início de uma grande parceria. Em 97 veio a primeira vitória e em 98 o primeiro título. E nessa parceria que durou de 95 a 2014, McLaren e Mercedes conquistaram um campeonato de construtores em 98 e 3 de pilotos em 98, 99 e 2008. Porém, em 2009 surgiu uma surpresinha usando motores Mercedes. A Brown GP, em um dos maiores contos de fadas da categoria, venceu os títulos de pilotos e construtores em uma estreia inesperada. E a Mercedes, que até então era uma parceiraça da McLaren, tinha até ações na equipe, a McLaren era quase uma equipe Mercedes, viu a oportunidade de ter uma equipe própria na categoria. E assim, no dia 16 de novembro de 2009, a Mercedes adquiriu 75,1% das ações da Brown, por 110 milhões de libras. Tudo isso? Assim, para 2010 começaria uma nova era, com a Mercedes voltando a ter uma equipe própria no grid. Os pilotos para sua primeira temporada seriam Nico Rosberg, que vinha de um bom ano pela Williams, e Michael Schumacher, que tinha se aposentado em 2006, mas retornava aos 41 anos de idade. E o chefe de equipe era simplesmente Ross Brown. Uma dupla 100% alemã, um talento promissor e um heptacampeão. Será que ia dar bom? Não. O primeiro ano do retorno, obviamente, não seria do nível do que foi a Brown em 2009. Porém, foi um ano competitivo. Red Bull, McLaren e Ferrari lutavam pelo título, enquanto a Mercedes lutava para ser a quarta força contra a Renault. Nico Rosberg conquistou 3 pódios naquela temporada, na Malásia, na China e na Inglaterra. Schumacher não teve lá um ano bom, voltando em um ambiente e regulamento completamente diferentes de sua época. A equipe acabou sendo a quarta colocada no início bom, sendo a melhor do resto. Chegamos então em 2011, onde de 2011 a 2013 a Mercedes era cada vez mais rápida e cada vez mais sofria mais com os pneus. 2011 seria o primeiro ano com os pneus farofa da Pirelli, a equipe alemã sofreu muito. Nico Rosberg chegou a liderar a corrida na China, ter boas posições de largada como na Turquia, e até o Schumacher fez um ano melhor, quase pegando pódio no Canadá. Porém, foi um ano zerado de pódios e sem novidades, foi a quarta no campeonato. 2012 foi um ano bem melhor, pelo menos em resultados isolados. Dá agora a Mercedes AMG ao invés de Mercedes GP. A Mercedes polemizou com o DRS duplo, que depois foi banido durante a temporada. E a equipe performava muito bem no começo do ano. Venceu finalmente na China com Nico Rosberg a primeira vitória desde os anos 50. Michael Schumacher conquistou uma pole em Mônaco, que por conta de uma punição não valeu. Rosberg pegou um pódio naquela corrida e Schumacher pegaria um terceiro lugar em Valência, o último pódio da Mercedes no ano. Porém, foi uma temporada em que eles sofriam demais com os pneus. Até classificavam bem, mas não faziam boas corridas. E terminando de forma melancólica, as esperanças iam para 2013. Depois de um sofrido 2012 pela McLaren, Lewis Hamilton tomou uma decisão. Ele seria o companheiro de Nico Rosberg na duvidosa Mercedes para 2013, substituindo Schumacher. Oh my God! Okay, it's happening!
Uma decisão de carreira arriscada, mas que daria muito certo no futuro. O carro era bastante rápido, tanto que nas 11 primeiras corridas a Mercedes fez 8 poles contra 3 da Red Bull. O carro era muito veloz. Porém, o principal problema eram os pneus. Outra vez? Os pneus Pirelli de 2013 já eram pouco duráveis, mas com a Mercedes era sacanagem. Principalmente no GP da Espanha, que o Rosberg foi o 6º e o Hamilton foi 13º. Sendo que com tipo 5 voltas de corrida, os pneus do Rosberg, que era o líder, já tinham falecido. E foi justamente após esse GP que aconteceu o polêmico teste secreto de pneus da Mercedes em Barcelona. Polêmica! Onde, sem as equipes saberem, Mercedes e Pirelli testaram os pneus com o carro de 2013. O que gerou muita polêmica e a Mercedes foi até excluída do teste de jovens pilotos em Silverstone. E acabou melhorando bem após esse teste. Rosberg venceu o GP seguinte em Mônaco e em Silverstone, onde Hamilton teve um estouro. E Hamilton venceu na Hungria, fazendo a Mercedes terminar em segundo nos construtores em um ano de consolidação. A notícia triste é que Ross Brown deixaria a equipe no final daquele ano. Só que tinha um negócio, em 2011 já tinha sido anunciado para 2014 os motores V6 turbo híbridos. Agora deu mesmo, viu? Uma nova era na Fórmula 1 e chegaríamos justamente nele, no ano de 2014. 2014 era o ano de uma nova história na Fórmula 1. Os motores V6 turbo híbridos ingressavam na categoria. Tudo mudava e o público reclamava do barulho. E caras, a Mercedes atropelou todo mundo. Os motores V6 da Mercedes eram muito superiores aos motores Renault e Ferrari em 2014. Tanto que a Mercedes dominou a temporada, mas equipes clientes como a Force India, a McLaren e principalmente a Williams performaram muito bem. E o plano da montadora alemã começou lá em 2011, quando anunciaram os V6 para 2014. Desde aquele ano eles focaram suas energias para o regulamento de 2014 e colheu frutos. Conceito de estratégia, em grego, estratégia. Há polêmica se eles tiveram privilégios, como o Bernie Eccleston chegou a falar em 2015. Se é verdade ou não é outra história, mas a realidade é que a Mercedes estava muito à frente das demais, muito mesmo. E até segurava o ritmo algumas vezes para não ficar gritante. E então tivemos a batalha Hamilton e Rosberg, que ficou para a história. Com aquele duelo no Bahrein, a treta começando lá em Mônaco. A primeira volta não liderada pela Mercedes só veio na 7ª etapa, que foi o GP do Canadá, assim como a primeira não vitória. Massa foi o único que tirou a Mercedes da pole na Áustria. E com Hamilton campeão em Abu Dhabi, a Mercedes dominou 2014. E mostrava que seria uma era bastante diferente da Fórmula 1, com uma equipe completamente soberana. Com a Mercedes vencendo 16 de 19 corridas, um absurdo na época. 2015 e 2016 seguiriam a mesma pegada, anos completamente dominados pela Mercedes. Apesar da diferença diminuir conforme os anos foram passando. E sim, gente, apesar de 2016 ser o ano com maior percentual de vitórias, foi o período menos dominante de performance nesses 3 anos. Em 2015, o Rosberg até chegou a brigar, mas diferente de 2014, Lewis Hamilton nem deu chances, e foi tricampeão nos Estados Unidos. Nesse ano tivemos a ameaça de Sebastian Vettel pelo vice, que venceu 3 corridas naquele ano e quase ameaçou o vice-campeonato de Rosberg. Mas novamente foi um ano de domínio, com 16 vitórias e 18 poles em 19 corridas. A única não pole e vitórias foram de Vettel. 2016 seria o ápice da rivalidade Hamilton versus Rosberg, com Rosberg vencendo as 4 primeiras e abrindo 43 pontos para Hamilton. Mas o inglês virou, o alemão tratou de virar de novo. E aí o motor do futuro, o heptacampeão, foi-se embora. Hamilton, o motor foi-se embora! No fim, Nico Rosberg conquistou seu único título em Abu Dhabi, se aposentando na sequência e encerrando a sua passagem pela Mercedes. E 2016 se encerrou com 19 vitórias e 20 poles em 21 corridas. O ano com números mais dominantes de todo esse período. Até porque em performance não foi, tá? Assim, seguia meio segundo à frente geral, mas 2014 foi mais. É verdade. Ah, e a única não pole foi de Ricardo. E as únicas não vitórias foram de Ricardo e do jovem Max Verstappen. A era 2014 a 2016 do primeiro regulamento dos V6 terminou com 51 vitórias em 59 corridas da Mercedes. Um domínio simplesmente surreal. Minha nossa, nossa, nossa! E agora vinha o novo regulamento para 2017, aerodinâmico. E eis o desafio para a Mercedes seguir na ponta. Se você pensa que 2017
2018 foram dominantes com a Mercedes passando o carro, você está enganado. Achou errado, otário? O chefão agora não era mais Paddy Lowe, e sim Toto Wolff. O companheiro de Hamilton seria Valtteri Bottas. O diretor / projetista seria James Allison. E a rival da Mercedes não seria mais ela mesma, e sim a Ferrari. Perdeu, acabou. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel fizeram uma grande rivalidade em 2017. Com o auge, a briga mais quente sendo no GP do Azerbaijão, que A Ferrari tinha mais vantagem em pistas de baixa, a Mercedes em pistas de alta. E nisso tivemos Vettel liderando o campeonato. Hamilton tomando a ponta, depois Vettel uma grande batalha, que depois teve aquele GP de Singapura que desandou para o Tião. E Hamilton, que não tinha nada a ver com isso, conquistou seu tetracampeonato. Espantando o fantasma de 2016 e se impondo na reta final. O ano foi de 20 corridas e 12 vitórias da Mercedes, 9 de Hamilton e 3 de Bottas. E título do inglês com 2 provas de antecedência. 2018 parecia que seria diferente, em certo ponto a Ferrari era o carro mais rápido do grid. E apesar de Vettel ser novamente o líder, após Hockenheim a coisa desandou. E Hamilton, no ano beirando a perfeição, conquistou o título, com 2 provas de antecedência e novamente no México. Era o 5º título seguido da Mercedes na Fórmula 1, sendo a 2ª equipe da história apenas a conquistar isso. Qual a outra? Ferrari de 99 a 2004. Nesse caso, construtores, tá? Dessa vez com 11 vitórias e 21 corridas, um ano desafiador e que terminou fácil. Mas se 2017 e 2018 teve desafios apesar das pipocadas de Vettel e Ferrari, 2019 voltou à tranquilidade. Para 2019, as esperanças de outras equipes voltaram na pré-temporada, onde a Ferrari foi a mais rápida e ia se alimentando a chance de uma terceira tentativa para os italianos. Só que não, a Mercedes passou o carro no início da temporada com 5 dobradinhas nas 5 primeiras corridas. Apesar da quase vitória do Leclerc no Bahrein, 8 vitórias nas 8 primeiras corridas. E até as férias apenas Verstappen na Áustria e na Alemanha tinha derrotado eles. Inclusive GP da Alemanha comemorando o início da Mercedes no automobilismo, mas que não terminou tão bem. Ali o campeonato tranquilo, o W10 era uma máquina. E apesar de uma segunda metade bastante equilibrada, Mercedes e Hamilton nadaram de braçada para mais um título. O 6º seguido da escuderia e o 6º no total para Hamilton. E para 2020 as coisas ficariam ainda mais assustadoras. A Mercedes trouxe o DAS, o Dual Axis Steering, que ao puxar o volante para o piloto as rodas iam para dentro e aqueciam os pneus nas retas. Na temporada pandêmica com W11 completamente preto numa pintura marcante e importante, a Mercedes teve um domínio parecido com 2014, 2015 e 2016. O carro é o mais rápido da história da Fórmula 1 em velocidade pura mesmo. Hamilton vencia 11 corridas no ano e se sagrava heptacampeão mundial de Fórmula 1. A Mercedes venceu 13 vezes e fez 15 poles em 17 corridas. Um ano surreal dos alemães. E o 7º título consecutivo da Mercedes, uma dominância nunca antes vista. Só que o fim disso tudo estava próximo. Em 2021, a FIA fez mudanças pontuais de regulamento que nerfaram a Mercedes. E nisso tivemos um ano para a história, com Hamilton e Verstappen lutando pelo campeonato até a última etapa, com tretas, batidas, polêmicas e mais polêmicas, e tudo ficou para Abu Dhabi. E um ano de altos e baixos, onde a Mercedes era mais rápida em alguns circuitos e em outros não. E com uma ultrapassagem na última volta, Max Verstappen se sagrava campeão de pilotos e encerrava a hegemonia. Quer dizer, encerrava nem tanto porque a Mercedes foi campeã de construtores. Porém, o que importava para o público era o de pilotos. Claro, houve toda a polêmica do safety car em Abu Dhabi, que dá o que falar até hoje, a Mercedes até ameaçou recorrer, mas no fim era Verstappen campeão em 2021. O W12 era um carro muito rápido, assim como o RB16B, só que os mercedistas não esperavam que esse seria o último carro de elite até hoje. Desde então, Max Verstappen e a Red Bull dominam a Fórmula 1 após o novo regulamento, que inclusive a Mercedes sofreu muito no início, com um porpoising que era o principal problema do W13, que contava com os temíveis 0 pods, onde após a diretiva de Spa isso diminuiu bastante, mas a Red Bull disparou. Em 2022, a Mercedes até
venceu com George Russell, piloto cria da Mercedes que estreava na equipe naquele ano, mas foi só com uma P3 nos construtores. Em 2023, mais sofrimento para os mercedistas. Apesar da P2 nos construtores, foi um ano sem vitória, até porque a Red Bull venceu 22 de 23. E agora, em 2024, temos a notícia de que Lewis Hamilton irá para a Ferrari em 2025 e tem um assento vago para o ano que vem. Há rumores de Andrea Kimi Antonelli, joia da academia da Mercedes, mas tudo depende de seu desempenho na Fórmula 2. A real é que agora é um período de reconstrução da Mercedes, tentando voltar a brigar por títulos. Um bom trabalho feito desde 2011 visando o regulamento de 2014 deu uma vantagem imensa sobre as concorrentes. E com bons profissionais e bons pilotos, especialmente Hamilton, a Mercedes dominou. 7 títulos de pilotos e 8 de construtores em apenas 8 anos. Um domínio jamais antes visto e que hoje acabou. Mas eles tentam retornar. Uma era chata para alguns fãs, marcante para outros, que não é o meu caso como torcedor do Vettel. Mas é isso, essa é a linha do tempo de como a Mercedes dominou a era V6. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @primeirafila_F1, de entrar no nosso Discord, de me seguir lá no Twitter, /F1. Muito obrigado também aos membros do canal, cara, valeu demais a todos vocês que ajudam este humilde canalzinho. Tamo junto demais, gente, muito obrigado. Quem quiser virar membro, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, ó, aqui embaixo, mano. E quem não quiser virar também, beleza. Mande sugestões aqui nos comentários. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. No comentário fixado, lembre-se, Paddock BR, as melhores camisetas, cara, use o cupom Primeira Fila, tudo junto para 10% de desconto, mais frete grátis. É isso, tamo junto, falou!